Olá pessoal, boa noite. Nós estamos começando mais uma vez os nossos 15 minutos. Eu peço a sua atenção por esses instantes e seu coração aberto para Deus falar com você, trabalhar na sua vida nesses minutos e de alguma forma conduzir você mais próximo da vontade dele, do plano, do projeto que ele tem para a sua vida. Eu quero trazer hoje aqui um trecho de uma história contada na Palavra de Deus, um pouquinho antes do início do ministério de Jesus, ainda no ministério daquele que anunciou efetivamente Jesus, aquele que abriu o caminho para Jesus, que foi João Batista. Se você lembrar um pouco dessa história, você pode trazer então ao seu coração aquele sentimento que João Batista teve no início de um ministério, depois de um tempo em que houve um silêncio de Deus. Durante muito tempo Deus não estava falando através de profetas e João Batista foi então levantado para trazer uma palavra de Deus, para falar a respeito do Messias, a respeito do reino de Deus que estava vindo, a respeito do arrependimento. E João Batista então, com muita ousadia, com muita intrepidez, anunciava realmente essa verdade. E as pessoas que vinham se arrependendo, elas se achegavam a João Batista e então eram batizados nas águas e davam testemunho público da sua fé. Um deles, inclusive, não porque houvesse necessidade de arrependimento, mas porque se sujeitou a esse instante, foi o próprio Senhor Jesus. Sabendo que João Batista era aquele que estava abrindo o caminho, ele vai e se apresenta para João Batista e é batizado nas águas. E aí Jesus então inicia um ministério, inicia uma jornada onde ele mesmo começa a batizar as pessoas. E aí, João Batista, sabendo quem ele era, sabendo o que estava sobre ele, a responsabilidade que estava sobre Jesus, João Batista de forma nenhuma questionou o ministério de Jesus. Naquele instante, pelo menos, João Batista estava entendendo o que Jesus estava fazendo e Jesus começou a batizar nas águas. E os discípulos de João Batista começaram a ficar incomodados porque afinal eles tinham visto Jesus sendo batizado, João Batista batizou Jesus, agora Jesus parecia então um concorrente de João Batista. E uma expressão muito interessante que João Batista traz quando ele fala para os seus discípulos, ao questionarem se Jesus estava batizando, por que estava batizando e se ele não estava incomodado, ele diz esse texto, esse trecho que eu quero compartilhar com vocês, de João capítulo 3, versículo 30, só essa frase, onde ele diz assim: convém que ele cresça e eu diminua. Mais uma vez, é interessante a gente colocar o nosso sentimento, tentar entender esse momento de João Batista. O momento da igreja, o momento do mover de Deus. Jesus ainda não era reconhecido como Messias. Jesus não tinha ainda feito dos seus milagres. Jesus não tinha nenhum tipo de notoriedade. Mas João Batista reconheceu que aquele era o Messias. E ao reconhecer isso, ele se coloca no lugar dele e diz para os seus discípulos: convém que agora eu que sou famoso, eu que sou conhecido, eu que sou o cara que batiza todo mundo, que eu diminua, para que Jesus cresça, para que Jesus realmente seja exaltado, para que ele realmente tome o lugar dele. Essa verdade é uma verdade de quem estava ciente das coisas que estavam acontecendo, ciente do seu papel e do papel do outro. Quando nós estamos aqui na nossa caminhada, nós somos muitas vezes tentados a nos exaltar. Nós somos tentados, em algum momento, a querer, a buscar o reconhecimento, o aplauso, a buscar de alguma forma uma observação dos outros na nossa vida e uma admiração das outras pessoas. Nós somos tentados a isso. Somos tentados a aparecer mais, a ter pessoas nos seguindo, a ter pessoas nos acompanhando, a ter pessoas gostando de nós, pessoas nos aplaudindo. Usamos vários meios, muitas vezes, para que isso aconteça. E muitas vezes, ao fazer isso, nós estamos disputando com outras pessoas, nós estamos concorrendo, nós estamos, de certa forma, competindo um lugar de exaltação, um lugar de honra. E quando isso está no nosso coração, nós acabamos por aguardar esse momento acontecer. Nós queremos ser exaltados, nós queremos ser honrados, nós queremos aparecer de alguma forma. Quando João Batista trouxe aquela expressão que convinha que ele
diminuísse diante de Jesus, ele se coloca num lugar correto. Ele se coloca diante daquele que ele não tinha sequer condição de desatar os nós das sandálias, como ele mesmo disse. Ele reconhece a sua posição diante de Jesus. Na nossa caminhada, Jesus há de aparecer na nossa vida. Pelas nossas escolhas, Jesus precisa ser evidenciado, ele ser exaltado. Pelas nossas decisões, pela forma como a gente vive, Jesus há de ser visto. Jesus há de ser visto em nós, por ser aquele que reina na nossa vida, aquele que dirige, aquele que realmente é santo, aquele que realmente é perfeito, aquele que realmente é o Filho unigênito do Pai, aquele que nos amou de uma forma imensa, aquele que fez tudo para que eu e você estivéssemos com o Pai. Esse há de ser exaltado, esse há de ser engrandecido. E se nós tivermos o coração, como teve o coração de João Batista, e achar que realmente Jesus precisa aparecer cada vez mais na nossa vida, e cada vez menos eu, e cada vez menos os meus ganhos, as minhas conquistas, as minhas vitórias. Se eu tiver essa consciência, então talvez eu queira realmente que a minha vida exalte o nome do Senhor. Que a minha vida exalte Deus, não exalte a mim mesmo. Que a minha vida glorifique ao Senhor. E de forma nenhuma, a palavra de Deus, quando nos traz orientações como essa, está dizendo que nós não devemos, de alguma forma, nos alegrar por aquilo que nós conquistamos. Não, mas devemos reconhecer que realmente Deus está fazendo uma grande obra. E existem alguns que até acabam se omitindo num momento como esse. Não omitindo de glorificar a Deus, mas omitindo até mesmo de ter uma vida que glorifique a Deus. É fácil nós pensarmos numa vida de sucesso, uma vida que deu certo, uma vida que as coisas vão bem, e dizer, essa vida precisa glorificar a Deus. Mas muitas vezes as pessoas estão acomodadas, elas estão de alguma forma na inércia, e elas não glorificam a Deus com a sua vida. Elas não fazem com que a sua vida de alguma forma fale de Deus. Não falam de um Deus vitorioso, de um Deus que abençoa, Deus que cuida de nós. Mais uma vez, eu não quero levar de forma nenhuma aos extremos, porque é justamente aí que está o problema. Você se dar muito bem e achar que é você, como a própria palavra fala, não dizer que foi o seu braço que conquistou as coisas, mas sim Deus que fez. Mas também quando as coisas vão muito mal, você depender de Deus para que Deus possa fazer uma obra na sua vida. E a sua vida dar certo, a sua vida funcionar, e a sua vida ir bem, e você poder glorificar a Deus. Ficar na inércia, então ficar simplesmente na omissão, ficar na preguiça, também não glorifica a Deus. Também não exalta o nome de Deus. É uma escolha talvez covarde, uma escolha de quem desistiu de lutar, de quem não quer lutar. Nós temos que buscar realmente, nós temos que caminhar, nós temos que fazer a nossa parte, como João Batista fez a parte dele, de uma forma muito ousada, de uma forma determinada, de uma forma onde ele foi realmente reconhecido, onde ele causou uma grande confusão por aquilo que ele estava fazendo, mas no momento certo ele diz, agora convém que eu diminua, para que ele cresça. Há necessidade de nós estarmos num determinado lugar, numa posição onde a nossa vida pode realmente exaltar o nome do Senhor, pode glorificar o nome do Senhor. Há de ser um lugar onde a gente aparece, um lugar onde os outros olham para nós, mas que encontrem em nós o Senhor, e não encontrem nós mesmos, que encontre Deus na nossa vida, que encontre o Senhor sendo engrandecido nas nossas escolhas. As nossas decisões vão fazer isso, com que Deus cresça ou não na nossa história, porque grande Ele é, porque poderoso Ele é, porque soberano Ele já é, mas na nossa vida Ele há de reinar. Ele há de ser engrandecido na nossa vida, e a nossa alegria vai ser justamente essa. A nossa alegria de ver o Senhor então brilhando em nós, o Senhor sendo exaltado e engrandecido na nossa vida. João Batista usava uma expressão, ou usou uma expressão muito interessante nesse contexto, onde ele disse que ele era simplesmente um amigo do noivo. Ou seja, ele diz, o noivo, ele tem a noiva. Eu sou só um amigo do noivo, eu não sou o noivo. E eu me alegro com a voz do noivo. Quando ele fala isso, ele mostra justamente Jesus Cristo, a igreja, e ele diz, olha, eu sou só um amigo do noivo. Eu estou muito feliz por ele.
Eu estou muito satisfeito por ele. Importa realmente que ele cresça. E para que ele cresça, nesse contexto eu preciso diminuir. Para que ele cresça em nós, para que Jesus cresça em nós, para que Deus seja exaltado em nós, nós temos que nos diminuir. Tem que ter humildade. Tem que deixar ele aparecer. Que a gente possa se posicionar assim. Que a gente possa decidir realmente glorificar o nome do Senhor. Que a gente possa escolher ter uma vida que glorifique o nome do Senhor. Que as pessoas olhem para nós e encontrem Deus na nossa vida. Isso vai alegrar muito o noivo. Isso vai alegrar muito o nosso Deus. Que a gente se posicione assim. Amém? Deixa eu orar por você. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós somos gratos, Pai, por participarmos de uma história do Senhor. Uma história que o Senhor construiu, que o Senhor arquitetou para que nós fôssemos, então, salvos. Uma história onde mostra a grandeza do Senhor, onde mostra o amor do Senhor, a majestade, o teu poder. E nós, como o alvo, o objetivo, nós como pessoas a serem resgatadas, pessoas que realmente carecem, pessoas que precisavam ser salvas. Nós reconhecemos, ó Deus, nossa total dependência do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Sabemos que nós somos tentados no meio do caminho, até mesmo pela bênção que o Senhor derrama sobre nós, a nos exaltarmos, a estarmos em evidência, a buscarmos os holofotes, a buscarmos os aplausos. Nós somos tentados a isso. Mas quando cedemos a esse desejo carnal, nós afastamos o Senhor. Nós não honramos o Senhor. Nós queremos nos posicionar da forma correta. Nós queremos também, como diz João Batista, convém que o Senhor cresça em nós e a gente diminua. Convém que o Senhor apareça sempre. Que o Senhor seja glorificado em todas as coisas. Que o Senhor seja exaltado em todas as coisas. O nosso compromisso, Deus, é de honrar o Teu nome. É de exaltar o Teu nome. É de mostrar que é o Senhor que faz na nossa vida. Viver efetivamente as transformações, as curas, as libertações, as vitórias e mostrar que foi o Senhor que fez. Que a gente possa viver assim. Que a gente tenha a alegria de glorificar o Teu nome, de exaltar o Teu nome. Convém, Senhor Deus, convém. Convém que a gente cresça. Convém que que a gente diminua. Convém que pelas nossas escolhas a gente diminua e o Senhor cresça. E o Senhor apareça. E o Senhor seja exaltado. Nós precisamos, ó Deus, viver assim. Essa alegria irá transbordar no nosso coração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus.